Então, queridos comentadores dos meus vídeos, vocês sabem que vocês estão mentindo pra vocês mesmos, né? Gente, o primeiro disclaimer aqui é que a vida é sua. Você pode escolher fazer o que você quiser. Não sou eu quem vai te dizer o que fazer ou não. Mas o negócio é que você não pode fugir da verdade. Quando eu vejo essa onda de pessoas que preferem a solitude, algo interessante me desperta curiosidade. É que a tradução para quando alguém me fala eu quero solitude é, na verdade, pessoas me machucaram, essas pessoas me fizeram sofrer, essas pessoas pioraram minha vida e por isso eu escolho não estar mais perto delas. E tem verdade aqui. As pessoas realmente podem destruir sua vida, elas podem te levar a caminhos e filosofias de autoflagelação e más escolhas. E eu não tô falando só do teu amigo que te oferece um baseado na faculdade. Eu tô falando de gente que faz você se sentir inferior cada vez que você respira perto dessas pessoas. De gente que a memória é tão dolorosa que você não quer nem ver essas pessoas. E, gente, isso é válido. Existe mesmo. E existe mais do que eu gostaria que existisse. Mas também tem um pequeno grande problema nessa de eu quero solitude. Só que antes vamos entender o raciocínio por trás. A resposta para se alguém me fez sofrer só pode ser qual? Bingo. Eu tenho que me afastar da pessoa que me fez mal. Coerente. Mas espera aí. Todas elas fazem mal. Todas elas me decepcionam em algum ponto. Então a resposta só pode ser que eu tenho que me afastar de todas elas. Eu tenho que entrar no modo caverna. Eu tenho que aproveitar a minha própria companhia. Eu tenho que focar em mim. Afinal, eu mesma não me causo esse mal todo. Mas a pergunta que eu te faço é: será que não causa mesmo? Senhores, essa escolha é ruim por dois motivos. Primeiro, que a origem dela é uma vingança velada e o término dela é uma solidão angustiante. Se afastar de pessoas que te fizeram mal, pessoal, é importante, mas é preciso aprender a se relacionar bem, porque todo mundo vai te causar mal em algum nível, todo mundo vai te decepcionar em algum ponto e isso é inerente à condição humana. Afinal de contas, você cria expectativas e as pessoas não cumprem essas expectativas. Mas se você decide confiar na sua autossuficiência para ser o único pilar que direciona a sua vida, é como se você tomasse um veneno esperando que outros morressem. Já dizia James Dutton, e aqui é a referência a Yellowstone, aos fãs de Yellowstone e dos seus spin-offs, que o pior mal que você pode fazer a si mesmo é alimentar o ódio aos outros. E esse ódio, ele se manifesta assim. Ele se manifesta na decisão de abominar todo mundo. E é muito fácil ser a pessoa que odeia todo mundo. É muito fácil se deixar ser a pessoa que odeia todos. O difícil mesmo e o virtuoso, o heróico, é saber amar a humanidade, mesmo que às vezes ela pareça uma fração do inferno na Terra. Amar a humanidade, gente, não é deixar que os outros te firam, não é ser vulnerável, não é gostar de todo mundo. É muito pelo contrário, é ser forte o suficiente para mesmo não gostando de todo mundo, mesmo sabendo manter as suas defesas e mesmo sabendo guardar suas vulnerabilidades, ser forte o suficiente para se dar a chance de esperar encontrar pessoas que ressoem com você mais do que destoem. E assim, quem sabe, pessoal, alimentar uma paz de espírito que nunca cresce no coração de quem diz estar escolhendo não ter ninguém por perto. Porque a verdade é que você diz tá escolhendo, tá optando. Mas não é uma escolha se você fez isso por reação a algum dano. No caso, isso é um reflexo. Escolha é aquilo que se opta por. E se deixar levar por uma reação não equivale a optar por ela, equivale a um impulso. Um grito de desespero para que a dor lacerante que alguém te causou pare de ecoar. Portanto, uma tentativa de término da dor. Por meio da privação do mundo de uma ilustre companhia como a sua. Uma companhia boa demais para esse mundo que te fere. E você então realiza uma tentativa não consciente, e eu repito, muitas vezes não consciente, de tentar infligir nos outros a dor de então te perder. O problema é que quem mais sofre com essa dor é você. E não vai ser de imediato.
você pode viver até anos em negação, achando que esse é o caminho. Mas vai sempre ter alguma coisinha que te incomoda, que vai te dirigir para outras distrações ou vícios. Você pode procurar satisfazer, então, seu vazio existencial em comida, em séries, em livros, em outras distrações. Talvez em vícios como álcool, o hábito de fumar, videogame, YouTube, reels do Instagram, do TikTok, pornografia. Então, um dia, você olha ao redor e olha para essa vida isolada que você construiu e vai bater um desespero, senhores. Cedo ou tarde, esse dia chega. E ele se estabelece porque você olha ao redor e não tem ninguém para poder compartilhar alguma visão de mundo com você. Não tem ninguém para sair com você e auxiliar você na construção da sua visão sobre si mesmo. Ninguém para talvez te lembrar de alguma maneira que a sua existência tem significado. Então, você finalmente se sente sozinho. Depois de plantar tanta solitude, de ser aquela pessoa que é o eremita, que tem a filosofia de vida em que a sua autossuficiência é o mais importante de tudo, você colhe solidão. E não me leva a mal. Se você escolhe esporadicamente ficar em casa jogando Rainbow Six numa sexta-noite, em vez de sair com seus amigos, tá tudo bem. Não é com esse tipo de pessoa que eu tô falando. Eu tô falando com quem torna isso a sua filosofia de vida. Se você escolhe fazer exatamente esse processo de ignorar os seus amigos pra ir jogar Rainbow Six toda sexta-noite, aí tá errado. Se você escolhe cortar relações aos poucos com os raros amigos que você já tem, porque alguma coisa neles te incomodou ou te incomoda, tá errado. Se você não interage com o mundo ao redor, você tá errado. Se na faculdade você não faz nem contato visual com uma pessoa, galera, você tá errado. Ou melhor, nem vai, tá mais errado ainda. Gente, a tela do computador não pode ser o único mundo que você tem. A tela do computador é o único mundo e ele é dividido ainda com o seu celular. Tá errado. A filosofia de vida, então, é que você é um eremita. Mas, no final das contas, é a sua mãe que lava as suas roupas. Tá erradíssimo. Você é diferente, mas não porque é mesmo, mas porque quer ser diferente pra se sentir especial e não ser como aqueles que algum dia te inferiorizaram. Porque, como diria Gregório de Matos, as bestas andam juntas mais ornadas do que anda só um engenho mais profundo. Só que, então você se considera esse engenho mais profundo se você for solitário. Mas talvez você não seja esse engenho tão profundo assim, e é isso que é o banho de humildade. É que você não necessariamente é mais especial porque se isolou do mundo. Todo mundo se sente esse engenho mais profundo. Outra coisa que você não vai querer fazer também é ser igual a todo mundo, né? Por favor, não tô falando isso. Não tem que ser igual nem diferente. Porque se as massas decidem se você escolhe A ou B, elas ainda estão te definindo. Se você se deixa guiar por elas, seja no mesmo sentido ou no sentido contrário, elas ainda estão tendo poder sobre você e isso que é errado. Então, talvez seja essa a lição. Saber interagir com um grupo, sabendo escolher bem esse grupo e não precisando da validação dele, ao mesmo tempo em que escolhe a companhia dele. E uma vez escolhido o grupo, você tem que deixar que as feridas que ele te causa se curem. Porque ele vai te causar, tá? Eles vão te decepcionar também. E essas feridas, pessoal, elas só se curam através de uma filosofia de maior humildade. E humildade não é pensar menos de você. É pensar menos sobre você. Sobre as suas necessidades. E um pouco mais nas dos outros. Não é pra passar dos seus limites também. Mas o resumo aqui é que você só encontra propósito servindo. E só se serve se levantar a bunda da cadeira e tirar os olhos da sua tela de estimação por um instante. Se quebrar e se desvencilhar dessa filosofia que te contaram e que te convenceram que o modo caverna e que a sua vida solitária e focando em si mesmo é muito mais produtiva e muito melhor do que uma vida vivida em significado e em propósito e servindo outras pessoas. Então, quando vocês resolverem comentar de novo sobre as suas preferências de escolher ficar só, o que já em si indica que não é uma verdade, porque se você tem a necessidade de estar comentando isso num canal no YouTube,
talvez realmente você esteja precisando externalizar algo para se convencer de que é verdade, se lembrem que vocês podem mentir para vocês mesmos, mas não dá para mentir para a realidade. Tchau.